A economia brasileira parece uma verdadeira montanha-russa, né? Sobe, desce. E no centro de toda essa movimentação, a gente tem três peças-chave: o dólar, a inflação e a famosa taxa Selic. Vamos entender juntos o que está acontecendo e, principalmente, o que tudo isso significa para o futuro. Bom, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a causa de tudo, essa relação direta entre dólar e inflação. Depois, vamos ver qual foi o remédio usado, a taxa Selic. Aí, a gente entra no ciclo atual de queda, fala dos perigos no meio do caminho e, por fim, uma oportunidade de investimento que tudo isso pode estar criando. Bora lá! Então, para começar, vamos direto na raiz do problema. O que foi que deu start nesse ciclo todo que a gente viveu? Pode parecer uma pergunta um pouco estranha, né? Afinal, o que o preço do dólar, lá longe, tem a ver com o pãozinho nosso de cada dia aqui na padaria da esquina? A verdade é que a conexão é total e super direta. Pensa comigo. Quando o dólar sobe, tudo que o Brasil importa fica mais caro. E não é só o celular ou o computador, não. É a matéria-prima para um monte de coisa, inclusive o trigo, que faz o nosso pão. E aí o que acontece? A inflação sobe junto. O preço de praticamente tudo aumenta. E olha, isso não é achismo, os dados mostram uma correlação quase perfeita. Historicamente, o dólar dispara e logo em seguida a inflação vem atrás. Certo. Com a inflação subindo sem parar, o Banco Central precisou entrar em campo. E para isso ele usou seu instrumento mais poderoso. Essa ferramenta é a taxa Selic. Uma boa forma de pensar nela é como se fosse o remédio para a febre da economia. Se a doença é a inflação alta, o remédio para baixar essa febre é a Selic. E como esse remédio funciona na prática? É um mecanismo bem inteligente. Primeiro, o Banco Central sobe a Selic. Com juros mais altos aqui, fica muito mais atrativo para o investidor estrangeiro trazer dólar para cá. O retorno é maior. Com mais dólares entrando no país, a nossa moeda, o real, se fortalece. E com o real mais forte, as importações ficam mais baratas, o que ajuda a segurar a inflação. É um efeito em cascata. E o remédio foi forte, viu? Muito forte. O Brasil chegou a oferecer a maior taxa de juro real do planeta. E o que é juro real? É simples. É a taxa de juros que a gente vê menos a inflação. É o ganho que sobra de verdade. E esse juro real aqui chegou a mais de 10%. Pessoal, isso é um número impressionante, maior até que o de países em guerra naquele momento. Bom, depois do remédio amargo, a febre da inflação começou a ceder. E isso nos traz para o momento atual, para o começo de um novo ciclo na nossa economia. Agora, o jogo se inverteu completamente. Com o dólar mais comportado e, principalmente, com as expectativas de inflação lá na frente voltando para perto da meta, o Banco Central finalmente ganhou espaço para fazer o movimento contrário. Começar a cortar os juros. E essa frase é fundamental. O mercado financeiro não olha só a foto do presente. Ele está sempre tentando prever o filme do futuro. Então, o Banco Central não começou a cortar os juros só porque a inflação de hoje caiu. Ele fez isso porque a expectativa é de que ela vai continuar sob controle daqui para frente. Só que essa descida na montanha-russa não costuma ser uma linha reta e tranquila. Existem algumas turbulências bem sérias no meio do caminho. Olha só essa linha do tempo para a gente entender a confusão. No comecinho do ano, o consenso do mercado era de que teríamos cortes agressivos na taxa de juros. Mas aí, em março, acontece um evento geopolítico lá no Oriente Médio. O que isso tem a ver? Tudo. O preço de petróleo dispara no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o petróleo mais caro significa combustível e frete mais caros, o que joga pressão na inflação de novo. De repente, aquela certeza toda virou uma grande dúvida sobre os próximos passos. Apesar desse susto, a visão geral ainda é que o ciclo de cortes vai continuar. A tendência principal, de queda da inflação, ainda parece ser mais forte. Mas talvez, o ritmo dos cortes seja um pouco mais lento do que se imaginava no início do ano. E é exatamente nesse cenário, nesse novo ciclo de queda de juros, que surge uma tese de investimento bem específica e que vale a pena a gente olhar de perto. Uma análise do BTG Pactual destacou 4 grandes motivos para se olhar com atenção para os títulos públicos brasileiros atrelados à inflação, o Tesouro e IPCA. Primeiro, o Brasil ainda paga o maior juro real entre países parecidos. Segundo, a nossa dívida pública é tão grande que em algum momento os juros precisam cair para ela não sair de controle. Terceiro, o cenário global está favorável. E por último, o prêmio de risco que o Brasil paga está historicamente alto. Ou seja, o retorno extra que se ganha para correr o risco de investir aqui está no nível que não deve se sustentar por muito tempo. Essa tabela deixa isso bem claro. A coluna Spread versus EUA mostra o quanto a mais de juros o Brasil paga em comparação com os títulos americanos, que são considerados os mais seguros do mundo. E mesmo quando a gente ajusta essa conta pelo risco do país, o Brasil ainda oferece o prêmio mais atrativo em comparação com outros mercados emergentes.
E o que isso pode significar em termos de retorno? Esse gráfico de cenários é bem interessante. Ele mostra que mesmo se os juros ficarem parados onde estão, o retorno em 5 anos já seria de mais de 80%. Agora, se os juros caírem como esperado, aí o ganho pode ser bem substancial, chegando a quase 150%. Mas aqui vem o grande alerta. É crucial entender o risco. Esse potencial de retorno alto vem acompanhado de uma volatilidade altíssima. A flutuação de preço desse tipo de título de longo prazo pode ser maior até que a do Bitcoin. Então, definitivamente, não é um investimento para qualquer perfil. Entender este ciclo de queda de juros é o primeiro passo. A questão que fica é: como uma carteira de investimentos pode se preparar para esse novo momento, aproveitando as oportunidades sem ignorar a turbulência de uma montanha-russa que pode ser bem mais volátil que o Bitcoin?